Boa noite a todos. Vamos iniciar então o nosso evangelho dessa noite, agradecendo, a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Vou começar lendo a psicografia da noite. Essas psicografias são todas recebidas aqui na nossa casa, em trabalhos, que acontecem simultaneamente a essa reunião e em outros dias. Então, essa tem o título de Breve Reencarnação. Hoje tenho que lhes falar que estou muito triste porque irei reencarnar e temo pelas minhas futuras experiências. É tão bom permanecer na pátria espiritual com atividades tão edificantes, amizades tão verdadeiras, fraternidade tão sincera, tantas oportunidades de aprendizado, e a agonia me aperta o coração pela breve partida. Sei que quando estamos reencarnados, sentimos a mesma agonia pela despedida, e é um paradoxo pelo difícil entendimento que ainda temos da justiça e da bondade divina. Apesar de saber que tudo já foi prescrito para minha futura existência, sinto medo, embora receba votos de sucesso dos que ficarão. Nosso mundo mental é ainda pouco habitado pela verdadeira sabedoria e ainda somos muito infantis espiritualmente, por isso tememos as mudanças. Mas sei que terei o apoio e a companhia de uma querida amiga que comigo compartilhará da futura experiência terrena. Peço esperança e confiança, coragem e fé para que a cortina do esquecimento não apague meu aprendizado, meu amor e que eu possa continuar na luta constante da pátria do Evangelho. Orem por mim, futura rebenta querida, que serei neste lar que me espera. Obrigada. Essa mensagem foi psicografada em 5 de 2022. Vamos então nos preparando, com uma breve oração. Vamos nos tranquilizando então, percebendo a tranquilidade do ambiente, agradecendo ao Mestre por aqui estarmos, e pedindo que possamos tirar proveito da mensagem recebida nessa noite. Que cada um de nós possa entender da melhor maneira as lições de Jesus e aproveitá-la para o seu crescimento. Querido Jesus, muito obrigado por aqui estarmos. Abençoa mais essa nossa atividade nesta casa, esse evangelho. Abençoa a nossa querida amiga Beth, para que ela consiga nos trazer com palavras simples e que possamos entender exatamente o sentido da mensagem desta noite. Obrigado, Senhor Jesus, que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos, tá? Agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, podendo tentar passar um pouco daquilo que nós estudamos para vocês e desejando que todos nós possamos tirar proveito da palestra desta noite. Na verdade, parece coincidência, mas a nossa palestra ela está inteiramente resumida na psicografia que a Leni acabou de ler, Fala da reencarnação, e da oportunidade que nós temos de retornar aqui para reparar as nossas faltas. Muitas vezes a gente se questiona, por que a gente está aqui? Porque estamos vivendo num planeta de tantas desigualdades, Por que temos que assistir tantos sofrimentos? Por que temos que lutar tanto? Por que temos que trabalhar tanto? Por que estamos aqui? Certamente nós não estamos aqui porque estamos sendo punidos, tá? Nós apenas estamos aqui tendo mais uma oportunidade de reparar as nossas faltas. Deus, o Supremo Criador de todas as coisas, um ser maior, Ele não iria nos fazer retornar aqui para nos punirmos. Ele está muito acima das imperfeições humanas, Ele é justo, Ele é misericordioso, Ele não castiga ninguém. Ele nos dá oportunidades. Nós ficamos muitas vezes inconformados com situações adversas que nós temos que enfrentar.
a gente se depara com dificuldades, com desavenças, com antipatias, né? Com tantas situações desconfortáveis que aparentemente sem motivos justificáveis. Não fiz nada para passar por isso, né? Por que eu estou passando por isso? Por que os meus relacionamentos familiares são tão afetados? Né? A gente tem problemas sociais, a gente tem problemas profissionais, a gente tem problemas religiosos, né? E a gente muitas vezes acha que está sendo castigado por Deus. Mas a gente nunca é castigado por Deus. Deus não nos castiga. Se alguém nos castiga, é nossa mente, né? Somos nós que não aceitamos aquilo porque passamos. Nós não somos filhos de um pai vingativo, nós somos filhos de um pai amoroso, né? Ele é expressão de amor, ele é puro amor, né? Ele nos dá oportunidades. Quando a gente reencarna, a gente tem mais uma oportunidade de dar continuidade a uma tarefa que nós já começamos e certamente que nós repetimos de ano, né? Então, a gente está tendo uma oportunidade de refazer, de melhorar aquilo que nós não fizemos da forma que deveríamos ter feito. Ou estamos tendo uma oportunidade, se já fizemos alguma coisa bem feita, de ampliar o nosso conhecimento, de melhorar e de trabalhar com o nosso próximo, de fazer a prática da caridade. Nós estamos muito longe de chegar ali no caminho de ser feliz, né? Por melhor que você seja, por mais benevolente que você seja, estar aqui encarnado na Terra não é um lugar de plena felicidade, né? Então, a gente tem que aceitar essa condição que estamos aqui, né? E sempre trabalhando. Na questão 67 do Livro dos Espíritos, nós encontramos a seguinte resposta: a reencarnação quase sempre é um modo de expiação e por ela vamos fazendo um melhoramento progressivo da humanidade. Tá? Deus é Pai de bondade eterna, Ele institui um código universal capaz de reger todos os acontecimentos da vida e dá a cada criatura a liberdade de seguir o seu próprio caminho, obviamente atribuindo responsabilidades pelas ações desencadeadas. Então, nós somos responsáveis pelas nossas ações. Ele dá a oportunidade, mas Ele não é responsável pelo que nós fazemos. Nós somos responsáveis. Quando reencarnamos, temos a valiosa oportunidade de reparar as faltas cometidas diante das leis universais. Aquilo que fizemos de forma indevida, inadequada e que gerou diretamente algum tipo de prejuízo ou de tristeza, de mágoa ou desconforto a um irmão do nosso caminho, a gente tem a oportunidade de reparar quando a gente retorna. Segundo André Luiz, através da mediunidade de Francisco Xavier, no livro Libertação, no capítulo 1, ele diz assim: usamos a razão humana há 40 mil anos, portanto, durante esse tempo, estamos agindo por deliberação própria, acertando ou errando, diante da lei da causa e efeito e da ação e reação. Cada qual tem obrigação de colher os frutos das sementes plantadas. Paulo, em Gálatas, capítulo 5, versículo 7, ele diz assim: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Dessa forma, não temos dificuldades em compreender que a vida nos devolve o que a ela damos. As leis de Deus são leis de amor e de justiça, não de castigos e punições. Não tem elas o objetivo de punir ninguém, né? Elas não incentivam o sofrimento das pessoas. Elas têm, sim, como sólida proposta oferecer oportunidade
para que possamos, mediante os nossos esforços, reparar os nossos erros. Somos espíritos eternos. Nós somos criados por Deus na simplicidade e na ignorância. E é natural que ainda a gente tenha bastante dificuldade para compreender as privações que a gente passa nesse planeta, né? Mas o nosso destino é realmente sermos irmanados, né? Sermos caridosos e chegar à felicidade, né? Ao longo do tempo, nas diversas encarnações, a gente comete muitos equívocos e todos os erros têm que ser reparados. Não é só os erros. Se a gente faz um erro material, um erro no trabalho, um erro em casa, um erro em qualquer lugar, a nossa obrigação é reparar o erro. E com a encarnação não é diferente. Com o nosso modo de agir em relação ao outro, em relação ao mundo, em relação às pessoas, em relação às coisas do mundo, é a mesma coisa. Se erramos, temos que reparar. Não é Deus que nos impõe a reparação das faltas, é a nossa consciência, né? Porque quando nós desencarnamos, se tem muita coisa que a gente não tem consciência quando está aqui, quando você desencarna, não faça lá a historinha de nossa vida, todo o livrinho, tudo que nós fizemos. Então ali a gente vai perceber o que fez de bom, o que fez de ruim, onde erramos, onde acertamos, o que eu posso reparar, o que foi minha responsabilidade, quem eu magoei, por que eu magoei. Às vezes a gente não magoa sem a intenção, mas isso não significa que você não praticou o ato. O ato foi praticado, a falta foi praticada. Então, a oportunidade para reparação, ela é importante. Para a reparação dos nossos erros, a gente tem que ter muito trabalho, muita determinação, ser muito perseverante, né, na prática do bem. O grande trunfo são as possibilidades que Deus nos oferece, as oportunidades, né? A fidelidade e a obediência às leis universais e a firme coragem ao servir ao próximo caracterizam-se como notável alavanca ao progresso. Para nós deixarmos a zona de sofrimento, né, para que a gente possa alçar voo, ter equilíbrio pela estrada da redenção. Diante dos erros cometidos ao longo dos milênios, quem trabalha mais sofre menos. Quem trabalha menos sofre mais. E o trabalho é na nossa reforma íntima. É uma tarefa bem difícil a reforma íntima. Lutar contra as nossas más inclinações é muito difícil. A gente sempre é pego de surpresa recaindo ali no mesmo erro já praticado, né? Então, essa luta é árdua. Então, o nosso trabalho é difícil. Para nos melhorarmos, nós temos que ser muito perseverantes. Nós temos o livre-arbítrio, né? O sofrimento que decorre das faltas que nós praticamos, essas faltas são contra as leis divinas, a lei do amor, a lei da caridade, né? A lei da compreensão, a lei do não julgamento, né? A lei do esforço mútuo, a lei do trabalho pela coletividade, então a lei do bem comum, né? O sofrimento que nós passamos, né, normalmente, não é porque o outro está sofrendo, é porque nós erramos. Às vezes a gente não sofre pelo sofrimento que provocou no outro, a gente sofre porque a gente errou. A nossa consciência, ela pesa porque nós erramos. E muitas vezes o nosso orgulho não nos deixa ir lá e reparar a falta. O orgulho é maior, né? Eu não vou me rebaixar, fulano também mereceu, mas a consciência da gente sabe que a gente errou, mas a gente não vai. Então a gente tem que pensar também e dobrar o nosso próprio orgulho, tá? Orgulho não é qualidade, gente, orgulho é defeito. Porque às vezes, não, eu sou forte, eu não preciso dele, eu não preciso disso. Isso não é qualidade.
isso é defeito. E às vezes a gente faz uma confusão aí nas virtudes, né? Achando que um defeito é uma grande virtude, mas não é, tá? Dentro da liberdade de ação que temos, nós estamos lançando por todos os lugares onde nós passamos uma quantidade razoável de sementes. Então, nós vamos fazendo a nossa semeadura, né? As nossas ações, elas irão germinar, tá? E aquilo que nós semeamos, nós obrigatoriamente iremos colher, né? Sementes boas darão bons frutos, sementes ruins darão os maus frutos. A decisão é nossa, o que nós vamos semear pelo caminho, né? Conforme os princípios codificados por Kardec, a cada encarnação nós passamos a ter uma percepção e uma compreensão mais exata do funcionamento da lei divina. Reencarnar é oportunidade de crescimento, de desenvolvimento de muitas vezes de reparação das faltas que praticamos. Deus, como um ser perfeito e justo, Ele nos ama como um pai. E Ele sempre está ao nosso lado, nos amando, nos protegendo, nos apoiando, nos fortalecendo. Basta que a gente preste atenção. Nós todos estamos destinados ao final para encontro, né? Com o Pai. É para isso que a gente está aqui. Não sei quantas, se são 1.000, se são 800, 3.000 encarnações para a gente chegar lá. O caminho é difícil, né? Mas a gente só vai chegar lá através do nosso aprimoramento, no desenvolvimento do amor ao próximo, na prática do bem, pelo desenvolvimento dos preceitos que nos foram entregues por Jesus Cristo. Ele mandou o Filho dele aqui nos deixar esses preceitos, nos dar um exemplo de como agir, porque os preceitos já estavam aí, a gente só não sabia a prática. Então ele mandou um professor com toda a prática, né, para a gente observar e depois para a gente aprender e para a gente colocar em prática. Nós somos espíritos imortais, né, e como espíritas, né, dentro da religião espírita, a gente começa a entender um pouquinho por que a gente está aqui. Por que nós estamos aqui? Né? Nós não estamos aqui a passeio, nós estamos aqui a trabalho. E o trabalho é árduo, né? Para onde nós iremos quando deixarmos o planeta Terra? Né? A lei divina nos propicia sempre uma oportunidade de recomeço, não só aqui, como também na espiritualidade, né? A gente, quando deixa o planeta, não deixa no mesmo ponto que chegou. E quando a gente retorna para a pátria espiritual, a gente também não volta no mesmo ponto de quando saiu de lá, né? A gente vai voltar. E se a gente tiver feito direitinho a tarefa, a lição aqui, a gente vai chegar lá de cabeça erguida, certo de que não cresceu muito, mas de que fez o melhor que pôde. E quando a gente não fez o melhor que pôde, né? Qual vai ser a resposta? O que você fez com a oportunidade que eu te dei? Desperdiçou, vai repetir de ano, vai fazer tudo de novo. E isso é um desperdício para nós, mas não é um desperdício só para nós, é um desperdício para toda a humanidade, para um planeta que tanto sofre, né? Olha quanta coisa ruim acontecendo neste momento. Nós estamos aqui fazendo a nossa parte, estamos vibrando, estamos orando, mas quanta gente ainda não consegue chegar nesse ponto, né? De pensar que depende dele também, vibrar todos os dias, orar todos os dias, para que as coisas do nosso planeta mudem. Está muito difícil viver, mas a gente pratica as faltas e a gente paga pelas faltas que cometeu, né?
nós certamente estamos aqui hoje na Casa Espírita, todo mundo assistindo Evangelho, bonitinho, mas quantas atrocidades nós já não praticamos, hein? Ou nesta, ou em outras encarnações. Às vezes, a gente pensa, todos os dias eu faço minha prece, eu vou no centro, eu assisto palestra, né? Eu participo das ações sociais do centro, eu ajudo aquele irmão que está ali, mas a gente não pensa que a gente sofre, não é apesar, é assim, eu sofro apesar de tudo bem que eu faço. Quer dizer, e o mal que eu já pratiquei? Que graças a Deus a gente não tem memória, né? Mas certamente a gente pediu para voltar aqui para reparar. E nestes momentos de sofrimento, nós não temos que reclamar, nós temos que agradecer, porque certamente nós estamos sofrendo menos do que algum sofrimento que a gente já provocou em alguém, né? Porque esse nosso comportamento, se é que nós temos, né? Eu não sei se eu tenho, de ser caridoso, de ser amoroso, de ajudar o irmão, isso também alivia, né, os sofrimentos que nós temos, que nós passamos hoje. A gente pensa que não, mas é óbvio que tudo seria muito mais tenebroso se a gente tivesse um outro tipo de comportamento. Então, Deus não vai nos isentar em momento algum das nossas expiações e das nossas provas. Não porque Ele esteja nos castigando. As provas são nossas, as expiações são nossas, não são deles, né? Se não é dele, por que Ele vai aliviar a nossa, né? Sou eu que tenho que aliviar a minha, eu é que tenho que fazer a minha, ninguém vai fazer a minha, né? Para eu passar bonitinho aqui nessa encarnação. Então, tudo depende das minhas atitudes. Todas as provas que nós passamos, com certeza, elas são justas, tá? Deus não daria um fardo maior para ninguém daquilo que a pessoa pode carregar. Está escrito no Evangelho, a cada um segundo as suas forças, segundo as suas possibilidades. Você acha que está pesado? Você está reclamando? Você vai desistir? Só que você assumiu o compromisso de arcar com tudo isso aqui antes de você retornar. Você pediu para vir para fazer isso. Você pode desistir, porque a gente tem o livre-arbítrio, né, gente? Mas nunca é pesado demais. Pode ser difícil, não é fácil, mas não há um esforço necessário maior do que aquele que a gente pode empreender, tá? Está sempre de acordo com as nossas possibilidades, né? Nós não iríamos, até porque nós mesmos não iríamos assumir um encargo maior do que a força que nós temos. Se nós assumimos, é porque nós podemos. Podemos também desistir, mudar de ideia. Qualquer um pode mudar de ideia a qualquer momento. Mas isso não significa que o fardo era mais pesado do que aquilo que eu podia carregar. Aí a gente está falando daquele suicida, daquela pessoa que desiste no meio da luta, né? Desiste por quê? Porque é difícil, gente, é difícil resolver problema. É muito difícil. Quantas situações que a gente enfrenta que acha que não vai dar conta de jeito nenhum, que dá vontade de desistir. Mas, neste momento, é que a gente tem que se lembrar da prece e da oração e pedir força. Por quê? Deus é tão generoso que quando a gente reencarna, Ele coloca a gente aí para nos apoiar, encarnados e desencarnados. Nós somos recebidos dentro de uma família que nos ama. Tá, tem alguém lá que pode não gostar muito da gente, porque já era uma missão reencarnatória de um dos dois, né? Mas sempre haverá dentro daquela família alguém que nos ama muito, que vai nos apoiar, vai estar ao nosso lado. Ué, às vezes você tem algum problema com seu pai, com sua mãe, mas sempre vai ter uma tia, um tio, um primo, um amigo, alguém ali que vai estar te apoiando a todo momento. E além desses espíritos encarnados,
Nós temos o nosso mentor, nós temos toda a espiritualidade amiga com quem nós podemos contar. Então, nós temos sim onde ir buscar as forças quando nós sentimos que vamos fraquejar. Às vezes o orgulho não nos deixa buscar força, mas a gente já falou, esse é um defeito que a gente tem que trabalhar muito, porque às vezes a gente já nasce criança orgulhosa. Você vai lá, não, né? A gente fala, olha, é tinoso aquele menino, é isso, não é? É orgulhoso. Então, quem está ali recebeu com amor, vai ajudar a pessoa a superar essa situação. Diz que é de pequeno que a gente torce o pepino, né? Depois, grande, ele enverga, mas não quebra. Não, ele quebra, mas não enverga, né? Então, a gente tem que ir lá no pequenininho. Então, quando as dificuldades e os problemas nos aparecem, nós não devemos reclamar, tá? Nós devemos orar. Às vezes, a gente até agradece a Deus por estar passando por uma situação difícil daquela, porque é uma oportunidade. Às vezes a gente sente isso, né? Ai, Senhor, tá tão difícil isso, mas eu vou fazer com muito amor, vou fazer, mas é difícil, né? Mas a gente nunca deve reclamar dos problemas que tem. É difícil? Vamos orar, vamos entrar em prece, vamos pedir ajuda, vamos pedir àqueles irmãos encarnados que podem nos ajudar e aos desencarnados também. Vamos buscar força, gente, né? E dar conta da nossa missão. Porque é através da prece, através da oração, que nós vamos vencer os obstáculos. Não existe outra forma. Tem os obstáculos que não é a força física, é a força mental. Às vezes você pensa que você tem que fazer um grande empenho de força física para transmutar uma situação. Não, vou lá, vou resolver isso. Não é. Fica, toma sua água, ora, fica em prece, deixa uma noite, entre 2 dias, fazer o trabalho dela, depois você vai lá. Tudo fica muito mais leve, muito mais fácil, tá? A gente já sabe, né? Quanto mais a gente reclama, mais pesado fica o nosso fardo, tá? Tô vendo ali que eu já não tenho muito tempo, eu acho que eu falo muito. Então, a gente vai ter que... A nossa existência, então, a gente tem que fazer dela uma oportunidade de crescimento, a gente tem que aproveitar. E o crescimento não é só o nosso que a gente tem que pensar, a gente tem que pensar num crescimento coletivo. Aquilo que eu aprendo, eu sou obrigada, nada, eu tenho obrigação de ensinar o outro. Se o outro não está pronto para aprender, não tem problema, eu fiz a semeadura. Em um momento, às vezes a semente fica lá quietinha num canto, anos. De repente você chega lá e vê que ela germinou. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que ir plantando, semeando bem, semeando bem. Não faz mal que a situação é adversa. Um dia ela vai mudar, né? O que a gente não pode é também se voltar contra as pessoas, se voltar contra as situações, porque senão nada vai mudar. A gente não transmuta nada, né? Quando a gente toma essa atitude, só piora. O Livro dos Espíritos, ele tem uma pergunta, né, sobre a finalidade da encarnação. É a questão 132. Dentro da resposta, a gente vai achar o seguinte: Deus a impõe como fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas, para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. Então,
Então, todos nós temos a nossa parte e a nossa responsabilidade na obra de criação do universo de Deus. Então, todos nós temos que cumprir a nossa tarefa e o nosso papel. E isso tem que ser feito com amor, tem que ser feito com perseverança, né? O amor não é amor a mim, amor ao meu pai, a mim. O amor universal, o amor incondicional, né? Nós temos a capacidade de amar a tudo e a todos. A gente hoje está vivendo um momento muito difícil, onde os veículos de comunicação dominam tudo. Todo mundo tem televisão, todo mundo liga a televisão e todo mundo acaba vendo ou não o noticiário. As notícias ruins que a gente vê no noticiário, a gente não esquece. As boas, a gente não lembra. Meia hora depois não lembra da notícia boa que passou lá. Mas a atrocidade sim. E neste momento, a gente acaba fazendo julgamento daquele. O que a gente não pode, a gente não está aqui para julgar ninguém, porque ele praticou aquela falta. Neste momento, é o momento da gente orar. Orar por aquele que foi ferido, orar por aquele que feriu, né? Orar por aquele que praticou a atrocidade. Ele precisa de oração. Às vezes, muito mais do que aquele que foi ferido, que vai ter muita gente que ore por aquele que morreu, por aquele que sofreu dano. O outro não, ele vai receber muita energia negativa. E nós que estamos aqui, nós sabemos que nós não podemos fazer isso, né? O nosso papel tem que ser outro. A gente só vai ajudar na transformação do mundo se a gente aprender a orar. E se a gente começar, já que quer assistir o noticiário, não dá para assistir, mas já que quer, então, quando estiver assistindo, presta atenção naquela coisa boa que passou também, e ela sim você vai comentar depois. Aquele fato ruim, você ore por ele e tente esquecer, não entra naquela energia. Às vezes a gente entra na energia do criminoso, a gente fica igual a ele, né? Porque ele matou, a gente quer ir lá matar. Como assim? Você não está condenando o outro que matou e você também quer ir lá? Como você quer ir lá fazer a sua justiça? A gente não está aqui para isso. Nós não somos os justiceiros, até porque nós somos pecadores também. Não sei em que nível, em qual grau, nessa encarnação a gente pode até ter uma noção, e nas outras, né? Então quem somos nós para estar julgando alguém? A gente não sabe por que aquelas pessoas se encontraram naquele momento. Então vamos orar para tentar mudar aquela situação? Acho que é a melhor coisa que a gente tem que fazer. Bom, os caminhos que nós trilhamos, gente, são sequenciais, encarnados ou desencarnados. Tudo é uma sequência de fatos. Então, tudo é justo e nós estamos aqui para evoluir e para crescer e para nos reformarmos. A tarefa é muito difícil, né? Às vezes, a gente fica muito centrado na vida do outro, achando que somos injustiçados, que o outro tem tudo, que para o outro tudo é fácil, o outro ingressa na faculdade, o outro arruma bom emprego, o outro tem dinheiro, o outro viaja, o outro faz isso, faz aquilo. A gente percebe, né, o que o outro tem e a gente se torna até invejoso. Às vezes a gente nem percebe, mas a gente está sendo invejoso, a gente não está falando do outro, né, pelo mérito dele. A gente está querendo o mérito dele, mas a gente não está vendo os caminhos que ele já trilhou para chegar até ali. O que ele fez por merecer, quais foram os esforços, o quanto ele lutou, como foi difícil também para ele chegar naquele ponto. E a gente se esquece de um outro ponto, que ter também é responsabilidade, né? Que a quem muito foi dado, né, muito será cobrado. O que você fez com aquilo? Então, não é fácil. Ninguém está aqui a passeio e ninguém está vivendo fora do planeta de expiação e provas. Então, ninguém aqui vive de felicidade, só de bons momentos. A gente não conhece as particularidades do outro.
Às vezes a gente sabe aquilo que a gente vê e aquilo que os olhos não veem, né? Então é muito difícil ficar centrado na vida do outro. O nosso ponto aqui é evoluir e o nosso ponto também predominante na nossa encarnação é estar em prece, estar em oração, sempre, né? Para tentar mudar tudo que acontece no nosso planeta. A gente está num tempo de eleição, a gente está com guerras no mundo inteiro, né? A gente vê muita criança ainda passando fome, a gente vê muita desigualdade social. Eu não posso fazer nada. Eu posso orar, eu posso vibrar. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho condição física de ir lá fazer alguma coisa, né? Mas eu posso orar, eu posso vibrar. Todos os dias, não precisa ser um dia, um pouquinho, né? Sempre se lembrar, para a gente ir transmutando essa situação do nosso planeta Terra. A gente precisa, e a gente está aqui vivendo no planeta Terra. É aqui que nós estamos encarnados, neste momento. Então, isso aqui tem que melhorar. Se nós viemos aqui, foi para colaborar com Deus na criação divina, né? Foi para que isso tudo mude. André Luiz diz que neste período nós já reencarnamos entre 800 e 1000 vezes, né? Nessas experiências acumulamos progressos em várias áreas. Passamos a dominar novos conhecimentos e novas culturas, línguas e vivências. Nesse emaranhado de encarnações, nos tornamos únicos e individuais, mas criados e mantidos por um Deus maior, de amor, de misericórdia, de solidariedade. Nestas experiências, percebemos que somos seres humanos e, para evoluir, precisamos estar sempre próximos, auxiliando um ao outro. Com isso, progredimos e impulsionamos o progresso de nossos semelhantes, tá? Então, nós sozinhos podemos muito, tá? Chico Xavier, analisando a chamada transição planetária, destacou que o planeta Terra se tornará um mundo de regeneração somente a partir de 2057, ou seja, depois de 200 anos da codificação espírita. Neste momento, vivemos um período de grandes inquietações. As transformações são intensas, rápidas e aceleradas, gerando desesperança e muito medo. Neste momento, percebemos que o nosso planeta está recebendo entidades inferiores, agressivas e que se comprazem com o mal, e com a dor e com a violência. Essas entidades estão saindo das catacumbas do umbral. São espíritos que não mais queriam reencarnar. São entidades que viveram durante muitos séculos em condições de indignidade e foram compulsoriamente escaladas para retornar ao mundo material. Não queriam vir, mas tiveram que vir. Estão tendo mais uma chance de se libertar desses sentimentos degradados e se resistirem e continuarem cultivando intimamente esses valores, serão degradados para mundos inferiores. Estão tendo suas últimas chances de se libertar deste mal e desta ignorância que cultivaram durante séculos. O mundo não mais pode esperar por essas entidades para continuar sua trajetória de progresso e de desenvolvimento. Quem pode ajudar esses espíritos? Nós, né? Eles vieram compulsoriamente, então já chegaram aqui rebeldes. Nós, com oração, né? A gente tem que orar, a gente tem que pedir por eles. Eles não têm condições. Vieram aqui com mais uma oportunidade, mas essa oportunidade só será aproveitada por eles se nós os ajudarmos, tá? Eu vou, então, agora neste momento, né, fazer uma vibraçãozinha pelo planeta e encerrar
E espero que a gente, né, durante essa encarnação, tenha a oportunidade de lembrar que está aqui porque está e que pediu para estar aqui, né? Alguns vieram compulsoriamente, muitos de nós pedimos para voltar aqui. E que a gente não se esqueça, que a gente nunca está sozinho, que a gente sempre tem a ajuda de alguém, de um amigo, de um familiar, encarnado ou desencarnado. Sempre tem quem esteja ao nosso lado. Em um momento de desespero, a gente nunca pode pensar que estar só. Nós nunca estamos só. E nós temos a responsabilidade por tudo aquilo que nós vivemos, que nós passamos. As nossas tristezas, as nossas mazelas, os nossos sofrimentos e os nossos momentos de alegria, de confraternização, que nós também temos. E nós é que temos a responsabilidade por nos propiciar esses momentos de alegria, de confraternização, de agradecimento. E todos os dias agradecer pela vida, né, gente? Pela oportunidade, tá bom? Então, não vamos nos esquecer, então, de fazer uma vibração diária pelo nosso planeta, né? Para que esses espíritos desgarrados que aqui se encontram possam, Senhor, aceitar a luz e possam aproveitar a oportunidade que lhes é oferecida neste momento. Que os nossos governantes, que as pessoas responsáveis, aquelas responsáveis pelos meios de produção, possam se lembrar a todo momento de quanto é importante a missão que eles têm nas mãos. Quanto é importante poderem ajudar os irmãos mais necessitados. Quanto é importante compartilhar do seu conhecimento, da sua fortuna, da sua sabedoria, da sua cultura para o progresso do nosso planeta. Muito obrigada.